achei importante trazer essa palestra para vocês. Pode entrar, pessoal. Achei importante trazer essa palestra para vocês, né? Porque quem não está trabalhando dentro da área, né? Não trabalha na área, mas está trabalhando em alguma empresa, para vocês saberem até dos direitos, da importância, né? Então, eles vão trazer vários assuntos aqui, vários temas importantes. E aí está aqui também o Bruno Souza, que ele é diretor-geral. Da empresa Extraordinários. Da empresa Extraordinários. E esse daqui? Esse aí eu não conheci. Nazareno. Nazareno. É sócio dele. Nazareno Oliveira, diretor também comercial, Grupo Extraordinário, Treinamentos e Palestras de Consultoria. Obrigada pela presença de vocês, é um prazer vocês estarem aqui, né, que são convidados do Davi, né, e é uma empresa, depois você vai fazer outras apresentações, né, então, é uma empresa especializada em saúde, segurança e qualidade de vida nas empresas, né, e eles prestam aí consultoria nas empresas, através de palestras, né, vivenciais, teatros e jogos corporativos, né, que hoje é a nossa realidade. Para quem trabalha em gestão, para quem está dentro da empresa, nós temos que ter esse olhar, né, da qualidade de vida e desses fatores psicossociais dos funcionários, porque a gente vê, né, cada vez mais pessoas afastadas do trabalho por conta dessas doenças, né, psicológicas, por conta de toda essa rotina desgastante, principalmente no pós-pandemia, né? A gente vê que vem aumentando muito. Então, obrigada pela presença de vocês. A lista de presença eu vou liberar só no final, para vocês não fugirem. Não fujam, é um tema muito importante. Então, se a gente traz para vocês, é porque a gente acredita ser um tema importante. Então, usa isso para o aprendizado de vocês, usa isso para o crescimento profissional de vocês e pessoal também, tá bom? Com as experiências aqui, que são 2 profissionais aí com vários anos de atuação dentro do mercado de trabalho, então é importante que a gente escute, né? Para a gente aprender um pouco, eu também, né? Aprender um pouquinho com eles, tá bom? Vou passar a palavra aqui para a Ju, você que vai começar, Ju, para a Ju, e obrigado, viu? Obrigado a vocês dois. Obrigada. Gente, boa noite. Eu sou a Juliana, eu vou me apresentar junto com o Davi. Primeiro a gente quer agradecer por vocês estarem aqui com a gente. A ideia não é um treinamento técnico, né? A ideia é a gente fazer um bate-papo, falar um pouco sobre riscos psicossociais que vocês que são... Quem é estudante de RH? Todo mundo aqui? Não. É direito veterinário. Veterinária, RH, marketing, logística. Tem mais algum curso que eu não falei? Marketing está chegando. Marketing está chegando. Então, né, a gente está falando aqui com pessoas que estão em diferentes áreas, né, onde a gente está falando que essas novas normas elas vão estar presentes na vida de vocês, onde vocês estiverem por aí. Tá? Então, eu vou começar aqui falando, Davi. Vocês, em alguma ocasião, já chegaram, talvez lá no bairro que você mora, chegou numa casa, ou talvez até numa igreja, e você começou a sentir, parece que dores nas costas, começou a pesar. Já aconteceu isso com você? Você no lugar que está pesado? Já? Alguma vez você já foi para uma empresa e trabalhou e falou assim, puxa vida, eu gostaria de ser demitido e ir embora daqui? Já? Pois bem. Então, quando se fala sobre risco psicossocial, está falando exatamente sobre isso. Sobre o trabalho dos psicólogos, o trabalho da segurança do trabalho, o trabalho de gestores, embora nós vamos ver até uma parte da Fundação que fala que a maioria das vezes os problemas estão com os gestores, relacionado às condições desumanas dos assédios. E quem quiser gravar está autorizado a gravar, colocar em qualquer rede social. Nós conversamos, você autoriza, né? Então pode colocar, não quero nenhum trocadilho de recompensa. O que nós queremos transmitir para vocês
Conhecimento. Eu falo demais, talvez eu vou deixar até a Juliana um pouco ansiosa. Que conhecimento, ele... desculpa, não entendi. Não, tá bom. É psicólogo, né? Então, por exemplo, o conhecimento nosso, ele tem que ser como se fosse uma caixa d'água. Puxa, por que uma caixa d'água? Você já viu uma caixa d'água que a água fica parada, fica verdinha, lodo? Então, se você deixar o seu conhecimento parado, ele vai estragar. Mas se você abre ele sai, e você coloca mais conhecimento, você vai ajudar outras pessoas. Então, o que nós vamos fazer aqui, esse bate-papo, que é a primeira vez, nós estamos nos conhecendo, inclusive presencialmente hoje, é sobre isso que nós queremos dizer. E antes eu quero agradecer a todos aqueles que estão colaborando, os colegas de classe, literalmente me ajudando nesse momento. Muito obrigado. Fico feliz pela presença de todos, porque quem vai ser beneficiado serão os trabalhadores e os funcionários da empresa a qual vocês trabalham. E antes de começar também, o Davi trouxe os seus convidados e eu acabei chamando a Camila. Então, faz um tchau, Camila. Camila também é metodista de muitos anos atrás, psicóloga. Ela, na época que a metodista era metodista, sabe? Bar, aquelas coisas, todo mundo já ouviu essa época. E a Camila estudou aqui há muitos anos atrás. A Camila é fundadora do ICATES, inclusive eu também presto serviço junto com ela, faço parte da equipe dela também, foi uma das convidadas, tá? E antes de começar do porquê que estamos falando, vamos nos apresentar oficialmente, né? A Cláudia nos falou aqui. Então, eu sou a Juliana, eu gosto de sempre me apresentar com a minha família. Eu sou mãe do Gabriel, eu sou esposa do Silvano, eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de recursos humanos. Eu fiz RH, gestão de recursos humanos aqui na Metodista, não aqui no RUD, na Vergueiro. E depois eu fiz uma pós-graduação em psicologia organizacional e aí eu acabei caindo na psicologia. Me formei recentemente, fiz uma transição de carreira antes da minha jornada de RH. Eu sou formada em turismo como primeira graduação e fiz educação física. Então eu tenho algumas graduações, né? E aí, porque quando eu fiz educação física, eu sempre falei que eu ia trabalhar com qualidade de vida nas empresas, porque é o que eu acredito. E aí eu fiz uma jornada bem extensa dentro das organizações e hoje, este ano, fiz uma transição de carreira para a área clínica e hoje presto serviço também para a área empresarial. Então, eu tenho aí minha jornada dentro do RH, eu atuo com promoção de saúde mental dentro das empresas, na clínica, né? E vou dividir com vocês hoje um pouco mais desse conhecimento. Eu sou técnico de segurança do trabalho. Então, sou consultor também de uma empresa na Zona Leste de São Paulo. As minhas especialidades treinamentos na área ambiental, treinamento para trabalho à altura, plataforma elevatória, espaço confinado, CIPA, coordenação de CIPA e mais outras atividades que elas visam a saúde e segurança do trabalhador. Eu não tenho nenhuma graduação. Eu estudei meio ambiente, mas fiz técnico também. Então, o conhecimento que eu tenho aqui é na base de livros e de estudar, ver palestras na Fundacentro, Elite, levar conhecimento para os trabalhadores e esse conhecimento que está comigo para passar para as outras pessoas. E agora eu fazia psicologia, parei, e agora estou fazendo gestão em RH com o objetivo de obter mais conhecimento para favorecer o mercado de trabalho e também a mim mesmo. E o Davi começou falando por que a gente vai falar de NR1 aqui, mas antes, como eu falei, isso é um bate-papo. Então, como não é um treinamento que somente nós falamos, apesar do Davi falar que ele fala bastante, eu também falo bastante, todo mundo vai falar bastante, então. Aqui eu queria perguntar para vocês, quando vocês pensam em segurança do trabalho, vocês pensam em quê? Um de cada vez, pode levantar a mão devagar. EPI. Mais alguém? O que vocês pensam? Eu acho que gestão de pessoas é muito importante, tanto na questão de segurança no geral, quanto também na questão psíquica, né? Então, acho que é muito importante. Gestão de pessoas. Mais alguém? Gestão do fluxo de trabalho. Gestão para do ajudar fluxo na do questão trabalho.
deixar os processos bem definidos. Sim. Mais alguém? Então, por que a gente vai falar de NR1? Né? A NR1, ela deixa de falar apenas de documentos, né, do processo e passa a falar de pessoas. A gente está falando porque dentro das organizações, quem faz a cultura, né, a dinâmica são as pessoas. E a NR1 é a porta de entrada, né, de todas as NRs ali, porque ela veio com base em todas essas. O Davi vai falar mais sobre isso, tecnicamente, inclusive, é o que ele conhece. Né? O trabalho não é só operacional, ele é emocional, relacional, ele é social, que você estava comentando. Né? Então, não é só os processos. Os processos também são importantes porque senão eles podem adoecer. Mas a questão emocional, social e relacional é importante também. E a NR1, ela é uma equipe multi. Então, quando a Cláudia me chama para falar sobre NR1 com vocês, e junto com o técnico de segurança do trabalho, fez todo sentido para mim, porque não se faz e não se fala de NR1 sozinho, né? Obviamente, o técnico de segurança, ele vai estar falando junto com as normas, ele vai estar fazendo PGR, ele vai estar fazendo, né, todos os processos. E a psicologia, ela entra para agregar. Então, é uma equipe multi. Né? Então, uma equipe, como o Dani falou, formada em grandes empresas. Tem engenheiro, tem médico, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem o técnico. E todos esses vão trabalhar juntos. Às vezes, tem empresas que trabalham dentro da gestão do RH e tem empresas que trabalham separado. Né? Então, SESMIT é uma área e o RH é outra. E tem empresas que elas estão embaixo do mesmo guarda-chuva. Isso vai muito depender do tamanho e porte da empresa. Tá? E aí, eu queria só contextualizar aqui, então, né, o PPRA, o antigo lá, PGR, o Davi pode falar sobre isso, o PCMSO, ele já existiu. Vocês sabem o que é essa sigla? Já ouviram falar? Quer explicar mais esse assunto? Outrora, o PPRA era assim, era um programa de gerenciamento, programa de prevenção de riscos ambientais. Então, como que era feito? Você chegava no setor de uma empresa, eu entrevistava trabalhadores, ou você fazia um levantamento com base em ruído, fazia levantamentos de exposição de produtos químicos e também de riscos biológicos. E alguns riscos ergonômicos, mas não estava dentro dessa norma. Essa norma era chamada de NR9. Quando eu fiz segurança do trabalho, a matéria que eu olhava assim, eu falava, misericórdia, como que eu vou montar um PPRA? Porque era algo complexo e muitas vezes sem fundamento. Mas por que era assim? Em 1970, mais ou menos, surgiu-se um dos primeiros profissionais da área de segurança do trabalho que não foi o técnico de segurança. Foi um engenheiro de segurança, foi o primeiro profissional da segurança do trabalho, que esse teve como base principal a CNT de 1943, que lá nasceu a CIPA. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre as questões por que em 1970, tá certo? Então, com base nisso, as normas elas foram crescendo e foram, vamos dizer assim, foram aprimorando conforme as necessidades e os riscos que se tornavam mais evidentes para a empresa. Mas quando isso se torna evidente para a empresa, custa caro para a empresa, custava caro para o trabalhador e custava caro para o governo. Então, esses levantamentos, eles funcionaram bem até talvez uns 15, 20 anos atrás. Depois, os trabalhadores, eles passaram a ter outros fatores que estavam ligados com os riscos do seu posto de trabalho. Por quê? Porque o número de acidentes de trabalho, ele diminuiu. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, cada 6 pessoas, uma se acidentava. Cada 6 trabalhadores. Então, eu não vou contar aqui, porque senão eu vou ficar fazendo, botar matemática, eu vou tirar a minha concentração. Então, imagine isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ia se machucar.
Aí depois, em 2014, o número de acidentes de trabalho no Brasil chegou uma pessoa se acidentar a cada 63. Então, quer dizer, as coisas elas precisariam de mudar. Aí, a norma NR9, ela perdeu a sua força. E foi discutido um outro programa, que é Programa de Gerenciamento de Risco. E precisava de fazer o gerenciamento de risco também. O que é gerenciamento de risco? Você entender que dentro do seu posto de trabalho existe um risco. Vamos ilustrar? Vamos imaginar que no bairro, de fato é verdade, tá, gente? Eu morava no bairro de São Bernardo, era um bairro maravilhoso, eu mudei para Dias. Alguém mora lá, me desculpa, mas ontem mesmo eu cheguei em casa, teve um gerenciamento de risco do lado, a polícia correndo atrás de uma pessoa. Na minha frente, eu poderia ter tomado um tiro se a policial tivesse atirado. O que isso quer dizer, ilustrando? O gerenciamento de risco foi entender qual era o risco que se tinha na empresa e, com base nisso, as empresas precisaram de fazer levantamento separado. Aí surgiu-se a nova NR1 e acabou-se o PPRA. Agora a psicóloga Juliana vai falar, senão eu me empolgo aqui. Tranquilo. Porque eu acho que é importante falar que, então, o PPRA, o PGE, ele substituiu, mas o PPRA ele já existia, assim como o PCPSO também existe. Vocês entram numa empresa, seja ela qual for, vocês fazem um exame médico, né? Não é bem tão detalhado às vezes, né? Dependendo, só olha para você, um carinho, ótimo, obrigada, tá saudável, tá rápido, né? Mas esses são os programas que existem para controlar, né, questão de saúde ocupacional e riscos. Então, e também, há muitos anos atrás, a gente não está falando de assédio como algo novo dentro das empresas. Existem passivos trabalhistas relacionados a assédio, a pressão psicológica, e outras questões ali, né, assédio sexual que pode vir a acontecer, mas às vezes aquilo não era tão dito e ainda não é dentro das empresas, né? E aí, o PGR e a NR1 veio puxando isso para mais perto, porque isso de fato acontece, né? As pessoas estão adoecendo por conta disso. Então, aqui a gente vai falar dos caminhos possíveis, né? O caminho possível existe de prevenir, que é fazer o mínimo ali, as empresas fazem o mínimo. Precisa protocolo, precisa fazer, tá ok. Um outro passo é, de fato, enxergar as oportunidades, e quando eu falo enxergar as oportunidades é da empresa e dos colaboradores. Então, vocês que hoje estão aqui, que vão estar no mercado de trabalho, também são oportunidades para vocês, porque é uma via de mão dupla, né? E aí, de fazer o quê? Incorporar como um ritual que fortalece todas essas questões das relações no mercado de trabalho. E, na verdade, tem o terceiro caminho, que é fingir que nada está acontecendo e deixa do jeito que está, né? Inclusive, a gente vai falar disso porque a norma NR1 veio como para ser feita a partir de maio de 2025 e já foi prorrogada, porque as empresas não estavam preparadas, né? Então, é você ignorar e quando vier realmente uma fiscalização, opa, preciso fazer, né? E não é assim. E aí, o que eu trouxe? É só uma tabela aqui, né? Antes, né, a documentação, a obrigação, o foco no risco, a reação, cumprir a norma. E o depois, o novo enfoque é o quê? Esse cuidado integral com o indivíduo dentro do local de trabalho, né? Os riscos psicossociais serem reconhecidos, a prevenção e a promoção de saúde, né, dentro das empresas, e isso só se faz através da cultura da empresa, então por isso que é importante falar, e desenvolver pessoas. Só um outro aspecto, só um minutinho, por favor. Uma ilustração, novamente, quando nós falamos sobre NR1, o trabalhador, além da empresa, vai precisar de conhecer os fatores de risco que tem já dentro da empresa, ela precisa conhecer também as limitações do trabalhador. Tá certo? Então, isso é alguns fatores relacionados a risco social. O que é um agravante para a minha saúde pode ser para a Esther. Não é isso? O que pode ser para mim pode não ser para a Yara. E assim também sucessivamente.
você entra numa empresa, já cumprindo a primeira parte do NR1, sabe qual que é? Integração de segurança. Então, aquela parte da ordem de serviço e integração de segurança é para o trabalhador já conhecer quais são as características da empresa a qual esse funcionário está tendo, ele estará exposto, como também depois fazer o gerenciamento do risco. Então, eu quis falar essa parte relacionada assim, ao que diz dentro do posto ou dentro do SESB na segurança do trabalho. Tá certo? Outro aspecto interessante são as questões relacionadas com a legislação. Vocês estão aqui hoje porque existem legislações que aprovam que vocês estejam. O Brasil, como muitos países, eles precisam de dar conta dos outros. É uma coisa assim, vem de baixo para cima, não é? Nós pegarmos a nossa legislação, nós vamos ver um pouquinho só do fator histórico, porque a segurança do trabalho, a psicologia, os cuidados com a mente do trabalhador, ele existe. Tá certo? Tem a CLT, 1943, essa base, tem as normas regulamentadoras, como também outras normas. A Constituição Federal, ela é a base também dos cuidados com a saúde mental de vocês, trabalhadores. Além da Constituição Federal, o Brasil presta, vamos falar uma linguagem meio chuta, tá? Presta continência para outros países. Então, a ONU, dentro da ONU, existem algumas organizações que são relacionadas ao comércio, são relacionadas à saúde, e a OIT está relacionada ao quê? Se alguém acertar... Já ganhou o brinde do final. A OIT está relacionada ao quê? Desculpa. Eu falei que já ganhou o brinde no final. Gente, pensa um pouquinho. A OIT está relacionada ao quê? Organização. Pensa e responde, pessoal. Olha, é importante. Vamos lá. Isso, quem falou? Isso, Organização Internacional do Trabalho. Aí a professora Cláudia, e com base nisso, essa preocupação é uma preocupação mundial. Então, em 2013, pense bem, 2014 foi o menor índice de acidente do trabalho. 2014, com base no mesmo período social e político que o Brasil vivia, teve uma lei relacionada à saúde mental do trabalho também, e com isso, essas ramificações, a questão da psicologia que a psicóloga vai mencionar para vocês, um pouco mais para frente surgiu a discussão da nova NR1, que daqui a pouco nós iremos falar. Outro aspecto, o cenário mudou. Quem mora em Diadema? Mora em Diadema, né? Que bairro você mora? Pela Nova Conquista. Pelo Piraporinha, né? Você? Casa Grande. Tem outra pessoa que mora em Diadema? Serraria. Então, eu morei em Diadema, eu fui para lá em 1982. Já entreguei a minha idade. Isso aqui, gente, é muita massa que eu passo, viu? Chiclete, bexiga aqui, por isso que eu estou assim. Então, em 1982, Diadema era uma cidade assim, bem em crescimento, tinha muitos barracos e tal. Por que eu estou ilustrando isso? Às vezes eu falo por ilustração para gravar na mente de vocês. É para saber que o mundo também é assim. Quando existia o período antes da Primeira Guerra Mundial, o mundo ele vivia no período de avanço com a Revolução Industrial. Então, quando você começa a mudar o posto de trabalho, começa a surgir o quê? Doenças. Então, um médico chamado Ramazzini, ele começou a observar que muitas pessoas elas ficavam doentes. E quem ficava doente? Não eram as mulheres, eram os homens. Então, o que esses homens faziam? Esses homens, eles trabalhavam com fabricação de blocos. Aí, os homens começaram a ter doenças, como, por exemplo, a silicose, que ela cria como se fosse um cristal no seu pulmão, em que interrompe o alvéolo dos pulmões. Aí a pessoa tem dificuldade respiratória. Outro aspecto que começou a surgir. Na Europa, é frio, mas era muito frio. E o que era feito? Os trabalhadores,
eles eram contratados para limpar chaminé de pessoas que tinham um recurso financeiro bom. E para poder limpar esse chaminé, essas pessoas tinham contato com o quê? Com a fuligem do carvão. Então, aí começou a surgir outras doenças, que agora eu estou tentando puxar na minha memória aqui, eu não lembro o nome da doença, lembrei até agora há pouco e esqueci. Então, começou a surgir doenças, esses trabalhadores, e Ramazzini, para ele, era assim, teoricamente era fácil. Por quê? Qual era a função do trabalhador? Era trabalhar com carvão, trabalhar com construção, que depois começou a haver reconstruções de países na Europa, e aí percebi que existiam essas doenças. Aí descobriram depois outros materiais, como amianto, aí tem o absteto, tem a silicose. Então, é isso que foi acontecendo com a evolução das doenças. Aí depois, nesse período da Revolução Industrial, descobriu-se o vapor. Então, para que serviu o vapor? O vapor, eles fizeram as caldeiras. Aí, para um pouquinho, se a caldeira gera energia, então agora nós vamos usar esse vapor na onde? Nas locomotivas. Opa, se ele serve como energia, ele serve para movimentar as máquinas, então vamos fazer o seguinte, vamos usar a máquina, e as máquinas os humanos não usavam mais o nuclear, que era fazer o tecido na mão, usava as máquinas. Então, com esse desenvolvimento industrial, as máquinas, elas eram sem proteções. Aí o que acontece? Os homens trabalhavam, se machucavam. Aí, conforme foi isso acontecendo, muitas pessoas ficaram mutiladas. Aí surgiu-se na Europa, principalmente na Inglaterra, a cidade dos mutilados. Então havia várias pessoas mutiladas na cidade em virtude dos acidentes que aconteciam nas empresas têxteis. E depois disso, não tinha mais trabalhadores. Por quê? Teve um período de guerra, os homens iam para as guerras, as mulheres tiveram que trabalhar, mas a mão de obra é insuficiente. Eles começaram a pegar crianças para trabalhar. As crianças também se acidentavam. Nós vamos chegar na parte social. Aí, nisso, as crianças se machucando, faltou mão de obra. O que eles começaram a pegar? Isso não é preconceito, gente, era a linguagem que era usada no período. Começaram a pegar as crianças débeis para poder trabalhar dentro das indústrias. Então, veja, quanto que a saúde e a segurança dos trabalhadores só serviam para fazer funcionar uma empresa. Aí começou a surgir problemas. Depois, com os países crescendo, passou esse período de pós-guerra, Segunda Guerra Mundial e tal, o Brasil, ele começou a ser um país industrializado. Aí surgiu os acidentes de trabalho na construção civil, pessoas morreram construindo rodovias como Anchieta, e dentro das montadoras, aqui em São Bernardo do Campo, tinha muitos funcionários, que eu não sei quantos funcionários tinha nem na Volks, nem na Ford, eu não sei. Mas o que ocorria? Pessoas que sofriam acidentes conforme diz o Ministério da Previdência Social, que antes era o INPS. Então, de 9 milhões de trabalhadores, que eu não me lembro de cabeça, mais de 1.600.000 sofriam acidentes todos os anos. Então, 1974 foi o pico de acidentes de trabalho no Brasil. É tanto que quem tem mais de 45 anos conhece alguém que não tem uma perna, não tem um braço, não conhecia uma perna, que tinha uma perna, um braço, em virtude desse acidente de trabalho. Aí, depois disso, as doenças ocupacionais, elas foram surgindo. Quais foram essas doenças? Se tinha indústria automobilística, tinha o quê? A indústria petróleo. A indústria de petróleo, ela tinha um benzeno, tinha um livro de fumo, tinha um chumbo no óleo diesel, e também as indústrias pintavam os carros, como pinta até hoje é automatizado. Aí tinha o metal pesado, o chumbo. Esse metal pesado, ele começou a ter contato com a pele dos trabalhadores, e os trabalhadores passavam a ter câncer. Outra questão que surgiu. Com o grande desenvolvimento das casas, eu até perguntei para o pessoal que morava em Jardim, tinha muitas casas que eram de brasilite. O
telhado, não era? Era de amianto. É tanto que o amianto ele é proibido em quase todo o Brasil, parece que é só não em Goiás e Goiânia, algo assim. O que acontece? Esse amianto, o trabalhador ele tinha contato, mas já não era mais com o caso das outras doenças, como o caso do benzeno. O amianto, ele passou a ficar no corpo do trabalhador, quase que eu falo da NR6 agora, que técnico de segurança é assim mesmo, começa a falar e para. Aí começou a ficar no corpo do trabalhador, o trabalhador ele ia para onde quando terminava o dia? Para casa. A mulher não trabalhava, cuidava da casa. E o trabalhador ia ter relação sexual com a sua esposa. E aquela fibra de amianto, ela estava no corpo do homem e ela no corpo da mulher. E as mulheres passaram a ter câncer no colo de útero. Então, quanto que isso causou de problemas psicológicos nos outros trabalhadores? Aí começou a se lutar por um ambiente mais saudável e nós temos a alegria e o privilégio de ter os psicólogos que agora é o que vou eu? Então tá bom. Então vamos lá. Vai falar até, só o tempo, né? Tá, vou correr um pouquinho. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, acontece, se não me falha a memória, 85,3 acidentes de trabalho por hora no Brasil. 2.888 pessoas perderam a vida em 2023 em virtude do acidente de trabalho. Vocês viram ali quantos acidentes que aconteceram em 1975? Quantos? Ninguém vai responder? Aí, de repente, vai ganhar um brinde. Levanta a mão e fala, por favor. Não, esse não, tá escrito, gente. 13 não vai ganhar, não. 13 milhões. Então, os acidentes de trabalho, eles caíram em virtude do... Isso, 13 milhões de trabalhadores, 1.950 mil. Cada seis trabalhadores sofriam acidente de trabalho. Aí agora existe uma outra preocupação, conforme o próximo slide. Pode passar que era o gráfico. Então, pessoal, conforme eu acabei antecipando, esses dados que foram retirados, eles foram tirados da Fundacentro e também do Ministério da Previdência Social, que todos vocês podem e devem conhecer. Então, o que é trabalho? O trabalho, ele precisa de estar organizado. E como que o trabalho organiza? Então, e onde nascem os assédios? Então, os assédios, eles nascem nisso daqui. NR17. Ele nasce na onde? Nas normas de produção. Então, o que é a norma de produção? A norma de produção é aquilo que alguém lhe diz como você deve fazer. Teu copy. Só que algumas coisas, elas são ditas indiretamente, mas elas não são ditas de forma clara. Por exemplo, você trabalha em um banco e vende seguro. Você tem que bater meta. Beleza? Só que assim, você vai ter que vender seguro para qualquer um, para idosinha, para idosos de 80 anos, de 70. Você vai vender seguro de vida para ela, vende seguro de carro, vende seguro de que for, para você bater a meta. E como que fica o trabalhador que é honesto? Ele vai para casa bem? Então, são coisas que acontecem dentro das normas de trabalho que sequer não podem ser ditas, mas elas acontecem. Outro ponto, um modo operatório. Como que isso deve ser feito? Então, talvez você quer fazer de um jeito e vai dar certo, só que a empresa impõe que você faz do outro. Aí começam a surgir os problemas do trabalho. A exigência do tempo. Eu preciso produzir um banco desse. Mas pera um pouquinho. Para mim pagar meu salário do dia, eu tenho que fazer 2 bancos. Só que eu preciso fazer 50. Então, isso é uma exigência do trabalho, do tempo do trabalho. Outro ponto, o risco do trabalho. Você tem a exigência de metas, que embora não são ditas, mas ela existe, porque tem uma anotação. Aí tem o risco do trabalho. O conteúdo da tarefa, como que esses conteúdos eles são ditos? Quais são os instrumentos que você tem que trabalhar? É nisso que nascem os e os assédios. Tá certo? Então, por exemplo,
como vai comprometer a segurança do trabalhador. Eu vou soltar um vídeo aqui. Então, vou esperar. Ele vai do... No Moodle é até o dia 27 de maio. Para recebimento dos certificados de participação, os alunos presenciais deverão ter pelo menos 75. É uma forma de violência que... Boa tarde, espero que sejam bem. Interseccionalidade, palavra grande, né? E psicossociais, palavra grande. E o grupo que ela se referiu, inclusive, concluiu os trabalhos, então nem precisava ter falado do grupo, mas tudo bem. Bom, gente, estou trazendo esse tema para esse curso, porque quando a gente vai falar de assédios no plural, essa questão da interseccionalidade que eu vou explicar para vocês, o que ela está mais ou menos na base, ela tá nos determinantes. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, na verdade, o assédio moral e o assédio sexual no trabalho são fenômenos de violência que a gente precisa entender no contexto da organização do trabalho. Isto é, como eles estão relacionados entre o trabalho prescrito, que é a tarefa, que é aquilo que dizem que a gente tem que fazer, que é o que está escrito, que é a nossa função, e o trabalho real, ou seja, o que a gente realmente faz. Né? Tudo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para o nosso trabalho dar certo. Os assédios, eles estão entre essas duas coisas. Ele acontece exatamente nesses ajustes. Isso está na organização do trabalho. Então, todo assédio, por mais que ele seja interpessoal ou entre uma pessoa e um coletivo, mesmo que ele aconteça entre as pessoas, se ele está acontecendo no ambiente de trabalho ou numa situação relacionada, próxima ao trabalho, então a gente diz que é uma forma de violência que tem que ser olhada pela gestão desse trabalho, pela organização desse trabalho. E aí, simplificando muito, o que é a organização do trabalho? Eu poderia conceituar isso de diversas formas, mas eu vou escolher essa, que está na NR17, porque é uma conceituação que foi muito pensada, muito amadurecida e que é bastante completa até hoje, que é as normas de produção, a forma como dizem que você tem que fazer. Se você tem um determinado trabalho, existem várias maneiras de fazer esse trabalho, mas existe uma que dizem que é a certa, que é a que você tem que fazer. Bom, isso são as normas de produção. O modo operatório, quando aplicável, por exemplo, você trabalha numa indústria que tem linha de montagem, ou então que tem células de produção, né? Isso seria o modo operatório. O ritmo de trabalho, se está acelerado ou se está mais tranquilo. O conteúdo das tarefas, os instrumentos que te dão para fazer essas tarefas, os meios técnicos e os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Esse conjunto de coisas é a organização do trabalho. O que eu estou dizendo para vocês é que os assédios ocorrem dentro disso aí. Então, normalmente, quando a gente olha para os casos de assédio, a gente verifica que a pessoa-alvo do assédio, ou mesmo o coletivo, porque existe o assédio organizacional, existe o assédio a todo um grupo de pessoas, né? Isso aí eu acho que a Solange vai detalhar melhor na palestra dela. Normalmente, é um trabalhador ou uma trabalhadora, ou um coletivo, que questiona uma determinada ordem ou forma
forma de trabalhar e que indiretamente com as suas atitudes ou com o resultado do seu trabalho é diferente do que a empresa gostaria ou precisa que fosse feito. Porque, às vezes, o que precisa ser feito é algo que não pode ser dito. Vou dar um exemplo. Às vezes, você tem que vender determinados produtos que não são os melhores, ou que vão dar muito mais lucro para a empresa, mas que o cliente, quando for comprar, não vai ser tão beneficiado. Quem vende está sabendo disso, mas tem a obrigação de vender. E aí isso conflita com uma questão ética interna da pessoa. E aquele trabalhador que tenta ajustar isso, que tenta fazer isso de uma maneira que lhe parece mais correta e mais ética, este pode vir a ser alvo de um assédio. Normalmente, isso eu vou falar de experiência, os trabalhadores assediados são trabalhadores muito competentes, né? São aqueles que fazem muita questão de fazer tudo muito correto. Então, pode haver uma disputa de sentidos do trabalho. Os sentidos e os objetivos da organização e os sentidos que a trabalhadora, que o sujeito ativo do trabalho, atribui para a sua atividade, né? Então, muitas vezes, como você não pode dizer, são coisas que não podem ser explicitadas, os assédios eles estão muito nesse lugar do não dito. Eles revelam ações e vontades que, de repente, que é isso que eu vou falar na hora da falar da interseccionalidade, não poderiam ser feitas, mas que se querem feitas. Então, isso é feito de maneira insidiosa, né? Seria, às vezes, é aquele trabalhador que você quer que ele saia, né? Você, eu digo empresa, né? E não se quer demitir, não se quer pagar as custas da demissão. Então, é mais fácil criar uma situação muito ruim para quem peça para sair. Isso é mais comum no assédio moral, mas a gente também vê isso nas motivações de assédio sexual. Então, falando agora aqui de assédio sexual, pessoal, a gente passou o vídeo aqui. Até o Davi estava. 7 segundos. Contando. A gente passou um vídeo, inclusive, reforçando toda a fala que o Davi trouxe aqui, né, para contextualizar de fato da onde então vem surgindo isso. Porque as normas, a organização do trabalho, elas existem. O Davi usou o termo POP, eu não sei se vocês conhecem esse termo, se é comum. POP são processos operacionais padrão. Né, padrão, são os padrões dos processos. E é importante, às vezes a gente usa siglas aqui, é importante falar o que é, né? Se não está claro, pode levantar a mão e falar, eu não sei o que é, tá? Mas eu acho que é importante a gente falar disso, porque é daqui, de fato, daquilo que não é dito e que muitas vezes não é visto também dentro das organizações, que vem os adoecimentos. Esse vídeo, depois, quem quiser, eu passo para vocês, e aí vocês podem se inscrever no canal da Funacentro, que é interessante para o conhecimento de todos. Alguém que já sentiu dor nas costas? Misericórdia. Todo mundo está todo dolorido. Então, essa dor nas costas que as pessoas sentem, a dorsologia está em terceiro lugar das dores do trabalhador. Mas será que eu sei que essa dor está passando atrás desse tecido aí? Então, a dor íntima, nossa, ou a da outra pessoa, ela não dói em nós. E essa dor é a dor psicológica. Ela está em segundo lugar. Se assustou, né? Até regalou o olho. Então, por isso que nós estamos aqui para conversar com vocês. Porque a dor psicológica, ela tem um grande risco que nós vamos mencionar e vamos correr um pouquinho. A saúde mental, por que nós estamos falando de segurança de trabalho e psicologia? Porque quem vai fazer atividade lá na sua empresa relacionada à sua saúde psicológica, custa me dizer que não vai ser o recursos humanos. Você assustou agora? Não, né? Então, quem anda no chão de fábrica onde você trabalha?
Tech Segurança, o coletor de informações. Pode dizer, por favor? Tá. Então, o Tech Segurança ele vai ser o coletor de informações. Esse é o profissional de segurança do trabalho que vai levar para o SESI, para a sua coordenação, vai levar para o psicólogo para cuidar de vocês. Perceberam qual que é a função da segurança do trabalho? Pode passar, por favor. Então, a NR1, ela teve essa alteração, sobre os riscos sociais de uma forma muito importante. Mas por que ela existe? Vou tentar ser o mais objetivo possível. Quando surgiu as normas regulamentadoras, foi com base na portaria, se não me engano, foi 3274 ou 3214 do INEP. Então, nessa portaria, surgiu as normas regulamentadoras de 1 até 28, que eram normas regulamentadoras administrativas. Passado com o tempo, essas normas regulamentadoras, elas precisavam de ter um viés não só político, mas um viés administrativo. E como que isso foi feito? Então, vamos imaginar. Quando se tem uma doença, um acidente de trabalho, afeta primeiramente quem? Trabalhador. Segundo a família dele e a empresa, né? Mas não é para te contestar, só para você ter uma ideia. Tem filho? Não? Quem tem filho aqui? Vou sortear um aqui, vai. Quantos filhos você tem? Um. Quem tem 2 filhos, 3 filhos aqui? Camila. Então, se acontecer um acidente contigo, tem o filho, tem o sobrinho, tem a mãe, tem o pai, tem a sogra, tem o cachorro, tem um monte de gente, tem vários que vão ser afetados, certo? Então, trabalhador. Depois, empresa. Você vai comprar um leite condensado, era para ser R$7, é 8. Não vou falar de ratos, de fato aqui, são bem. Só vou passar tempo. Aí, então, o segundo ponto, empresa, trabalhador. E depois, o acidente de trabalho afeta quem também? A sociedade. E vocês são a sociedade. E nós somos o governo. Vocês são a sociedade, nós todos, nós somos o governo. Sai do nosso bolso. Então, a comissão tripartite é assim. Os sindicatos discutem condições de segurança dos trabalhadores, levam para as federações e para as confederações, e as empresas, com suas representações sindicais, levam para as representações sindicais, uma delas é a Fiesp, levam para as confederações, que são nacionais, essas procuram o governo, que é representado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E a NR1, ela foi discutida por outros ministérios, além do Ministério do Trabalho e Emprego. Eles conversam entre si, discutem o que precisa melhorar para ter menos doença e questões de saúde do trabalhador e colocam isso no site do governo como consulta pública, e vocês poderão votar. É assim que é formada as normas regulamentadoras, tá certo? Sobre as questões do ambiente de trabalho. Quando você sente uma dor, isso afeta o seu psicológico? Eu tenho bruxismo. Logo eu vou fazer uma cirurgia, vou ficar afastado. Pensa no negócio que me dá uma tristeza na tela, vai falar não, gente, quando meu dente quebra. Como que isso me afeta? Agora imagina quando um trabalhador ele fica doente, tem uma dor, isso afeta o lado psicológico. Por isso que NR17, na Organização do Trabalho, está ligado com a psicologia e com a segurança do trabalho também. E é importante falar que a NR17, a NR1 ela vem daqui. Então, quando a gente está falando lá dos acidentes, o que o Dani trouxe aqui é uma história, né? A gente vinha de acidentes, depois do acidente a gente veio para as normas, aí dentro das normas a gente percebe que as pessoas continuam adoecendo, têm as doenças ocupacionais, e aí vem a NR17 sobre ergonomia, que inclusive também não é dito dentro das empresas. Mas existem regras de como o seu trabalhador precisa estar no seu ambiente ali, de luz, de altura, de posição da mesa, joelho. Isso existe também, porque veio depois de uma década, né, a gente veio da era industrial, aí veio a era tecnológica, pessoas têm a trabalhar mais dentro do escritório e começou a ter maiores números de afastamento, de LER, que são lesões por esforço repetitivo, e tá certo, né? E DORT, que são doenças osteomusculares relacionadas
do trabalho. Tá? E aí a NR1 veio daqui, veio desde aqui, porque aí a gente também foi evoluindo enquanto sociedade também. E aí surge a linha do tempo da NR1 que eu comecei falando para vocês. Então, ela é recente, a portaria é recente, veio em 2024. A gente está falando do ano passado, né? Que aprova o capítulo que está falando de gerenciamento de riscos ocupacionais, e aí vem a data original prevista para vigência em maio de 2025 deste ano, que já prorrogou, né? Porque as empresas reclamaram, fizeram barulho, não estamos prontos, não estamos preparados, e aí veio então a prorrogação em maio mesmo, para a partir de 2026 começar a entrar em vigência de fato. Só uma questão que não está aí, que foi aprovada em 2024, mas ela já vinha sendo discutida desde 2022. Sim, já essas discussões de ir lá. É muito importante porque quando você olha e vê essa 2024, pensa que foi só ali, mas não, essa discussão vem de muito antes. Até porque em 2022 veio o boom pós-pandemia, onde as pessoas saíram do seu local de trabalho e foram trabalhar dentro de casa. E aí a NR17 gritou, porque as pessoas não tinham condições de trabalho adequadas, né? E aí veio outras questões também, questões da pandemia, resquícios, né, psicossociais ali, de perdas, luto, que isso não é falado dentro da empresa também. Né? E aí veio, estou trabalhando de casa, estou aqui, trabalho às 8, saio às 8. Porque eu já estou em casa, então o tempo de percurso virou trabalho. E aí começou o adoecimento. E aí veio também o burnout, que a gente está falando de CID-10, mas agora tem CID-11, né? Que são as doenças relacionadas a burnout e a outras questões. Mas, e isso é importante por quê? Porque a ANR, ela não é só uma norma que está existindo aqui. Ela acompanha uma história do trabalhador. Tá? E aí, o que muda, então, com o PGR? Né? Então, como o Davi falou, o PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco, a forma que a empresa usa o PGR. Porque o PGR é obrigatório. Ele precisa existir. Mas a forma como ele é usado. Porque é lá que vai estar, o técnico fez a avaliação, vai estar o seu risco da empresa, quais são as questões, e vai ter o plano de ação. É lá que vai. E aí o psicólogo entra no plano de ação. Porque é esse trabalho em conjunto. Então tá, identificamos isso, como que a gente vai falar? E eu vou falar das etapas também. Então, o PGR ele exige a identificação dos riscos físicos, biológicos, químicos e psicossociais. E aí é onde vai surgir as ações de prevenção. E o plano de ação com indicadores. E eu gosto sempre de reforçar, eu vou falar disso um pouco mais pra frente, mas a área, geralmente, de segurança, ela não vai gerar um lucro para a empresa. E aí que está a grande questão. Por que às vezes, o programa está lá, o PGR existe e nada é feito? Porque ele não vai gerar lucro real, lucro físico. Mas ele vai prevenir os custos. Isso é fundamental, porque quando você vai falar de um programa de qualidade de vida, um programa de acolhimento psicológico, as empresas vão falar, mas quanto que eu vou investir nisso? Né? E o que eu vou ganhar em troca? Qual é o meu ROI? E aí, na verdade, você está prevenindo o seu custo de um possível afastamento, de uma possível substituição, assim vai. Tá? E aí, aqui, a gente traz, então, os riscos psicossociais. Quer falar, Davi? Pode falar. Então, quando se fala sobre essa questão da segurança do trabalho, que vai ser necessário, nós sempre no nosso trabalho saber o que está acontecendo, o que é dito lá na cartilha do Ministério do Trabalho? Que a segurança do trabalho, ela vai ter que fazer uma pesquisa de clima, não é o RH que vai fazer isso. Essa pesquisa ela tem que ser confidencial, mas cada empresa terá o seu método para descobrir quais são os riscos. Por que isso está ligado? Conforme foi mencionado pelo psicólogo, pela Juliana, mencionou lá sobre que deu um branco aqui. Então, que a segurança do trabalho avaliaria esse fator de risco, né, para o gerenciamento,
Existe uma questão que é a análise econômica do trabalho. Então, para poder fazer essa análise econômica do trabalho, geralmente seria um economista, certo? E aí ele que vai fazer a parte final. Mas quem vai ter que fazer o levantamento para colocar dentro do gerenciamento de risco que está ali, o risco social, é o profissional de segurança do trabalho. Então, o que eu digo para vocês? Quem é do RH, observe bem a conduta do profissional de segurança do trabalho na sua empresa. Por quê? Se ele for uma pessoa prudente, a empresa vai evitar adoecimento e vai evitar processo trabalhista. Tá certo? Uma dúvida. Como é que fica as empresas que não têm técnico de segurança? Então, a empresa que não... A terceira, né? De qualquer forma. Porque, por exemplo... A segunda nova NR... Pode me contratar. Se você tem um funcionário, você tem uma empresa de segurança, de saúde e segurança ocupacional. Você tem? Não dentro da empresa. Por isso que vai depender do porte. Se uma empresa multinacional e uma empresa de grande porte, vai ter um SESMIT. Mas se é uma empresa de pequeno porte, ela não vai ter um SESMIT, não vai ter um técnico, não vai ter um médico ali na empresa. Você vai terceirizar para a empresa de saúde ocupacional. Aí a empresa de saúde ocupacional que responde por esses laudos e que responde por esses programas também. Ele que assina, ele vai todo ano, tem que ir, né? Tem empresas que não vão. Dependendo do grau de risco, tem que ir até mais vezes no ano. Uma vez, pelo menos por ano, aí o técnico vai, faz toda a vistoria, toda a análise, e aí preenche o PCMSO, e aí ele deixa arquivado. Isso fica com a empresa, mesmo sendo uma empresa terceira, isso fica com o RH, né? Porque não tem uma pessoa de segurança. Mas empresas pequenas geralmente não tem técnico, não tem médico, não tem. Ele é tudo terceirizado, que é a empresa de saúde ocupacional. Dentro da empresa do trabalho, a gente sabe que temos o direito, mas o superior, às vezes, não se preocupa com a nossa saúde psicológica dentro da empresa, ele não tem essa empatia. Aí como que a gente faz? Como que a gente vai mostrar isso? Porque as pessoas não se preocupam com a gente, não tem empatia para conversar, para analisar, não é feita essa análise. E uma outra coisa também. Às vezes o funcionário fica doente e finge que não aconteceu nada. Ou quando a pessoa machuca, vai ter a aposentadoria por trabalho, afastamento por causa do trabalho, e aí os empresários acabam não ajudando, não favorecendo, e isso acaba atrapalhando. Aí eles se preocupam mesmo com esse investimento e não com o funcionário. A nova NR5 ela teve uma alteração importante que diz assim: a CIPA surgiu em 1943 na CLT, aliás, ela surgiu na Light e depois ela virou norma e ela se regulamentou há alguns anos atrás. Todo mundo sabe o que é CIPA? Não, desculpa, gente. Eu sou só maneira de falar CIPA, obrigado. É importante falar que é CIPA. É uma comissão que é formada dentro de uma empresa para prevenir acidentes de trabalho. Entrou uma nova nomenclatura. Outro ponto. Não é toda empresa que tem uma CIPA. Porque isso vai depender do número de colaboradores que tem dentro da empresa. Então, empresas que têm menos de 50 colaboradores não têm uma CIPA. Né? E aí não é obrigada a ter a comissão. Seguir. Acima de quantas pessoas? 20. A partir de 30? É assim, a CIPA, ela é definida da seguinte forma. 20 funcionários CLT. Mas está vinculada com isso. Com risco também. Ela é vinculada conforme o grau de risco. Então, o que você pega pelo Código Nacional de Atividade Profissional, se alguém precisar pode procurar que orienta, e com base nesse grau de risco da empresa, ela vai definir se ela precisa de ter uma CIPA que é escolhida pela metade pelos trabalhadores e metade pela empresa. Esse caso, conforme foi perguntado, eles, quando não tem o SESMIT, a CIPA é o primeiro caminho para poder cuidar da sua saúde mental. E se não tiver a obrigação de ter CIPA, tem que ter uma pessoa na empresa designada, tem que ter um designado.
Se a empresa não tiver obrigação de ter a CIPA, tem que ter um designado, uma pessoa treinada, para até mesmo, nesses casos como que ele está falando, né, de acidente ou de acompanhamento do funcionário, esse designado que vai atuar lá como a comissão, né? Uma pessoa designada registrada na empresa. Geralmente, a empresa é pequena, o RH o a RH pessoa vai ser o designado. que é o designado, que vai fazer um curso, primeiros socorros, vai olhar o curso também, da né? CIPA. Vai fazer o curso da CIPA, e aí ele vai ser essa pessoa responsável designada se houver algum Provavelmente. acidente. Por exemplo, eu atuei numa empresa de tecnologia que tinham lá 50 funcionários. Como era uma empresa pequena, não tinha CIPA. E aí eu era do RH, eu era a pessoa, né, responsável ali. Mas a gente não precisava ter uma CIPA. Quando a gente fez 51A, a gente tinha uma empresa terceira. Bateu na nossa porta e falou, então, agora vocês precisam começar a olhar para organizarem uma comissão. Então, é por esse caminho. E as empresas vão burlando, né, alguns caminhos. Mas deixa só para a gente voltar. A sua pergunta. Você tinha perguntado. Não, ele perguntou. Não, ele perguntou e depois ele perguntou. Você está tudo bem? E ele perguntou do acidente. Que a empresa não olha. Que a empresa não olha, que a empresa não, né? E tem um ponto aqui, eu vou falar como RH e como psicólogo. Tá? Isso vai depender, quando o colaborador se afasta, de fato a empresa é como se aquele colaborador não existisse mais. O que é muito errado, porque se ele se afasta, foi por algum motivo, enfim, físico ou psicológico. E aí, quando ele volta, tem todo um processo que seria o ideal de fazer de uma, né, reabilitação. Reabilitação do funcionário que volta para o local de trabalho, e aí ele vai ter um novo aculturamento, um novo onboard, no mundo ideal. Mas não é assim no real. Às vezes esse colaborador volta, passa um período e ele é desligado. Infelizmente é uma realidade. E é esse o colaborador que mais sofre assédio. Por quê? Ele é dito nos corredores, mesmo ele estando afastado. Ah, fulano, você viu? Fulano está afastado porque, ficou ruim. Deu ruim na cabeça. Esse tipo de coisa. Tá? E aí é muito ruim. E aí qual é o papel também do RH, da segurança do trabalho? É fazer esse trabalho de acompanhamento. A pessoa está afastada, é ligar. Eu fiz isso numa empresa que era indústria, de ligar para os afastados. Para perguntar, oi, tudo bem? Como que está? Porque essa pessoa continua, ela não está na nossa folha, mas ela está nos nossos benefícios. Por exemplo, seguro-saúde, elas permanecem mesmo estando afastadas. Então é importante, você está conseguindo fazer seu acompanhamento? Isso é um cuidado. Isso entra em algumas propostas e projetos. O cuidado com as pessoas afastadas. Responder sinceramente e serem demitidos 2 semanas depois por qualquer motivo que seja. Então, entra também na questão da falta de empatia e da ética também, mas a partir do momento que todo mundo faz. Mas hoje tem problema com a plataforma. A questão seria se existe alguma coisa nessa norma que impediria isso de acontecer, porque as relações de poder são totalmente desproporcionais, né? Se você for técnico de segurança do trabalho ou lá na reunião do tiozinho lá da defensiva, aí você passa para o seu chefe, ao invés de tratar o funcionário, vai preferir mandar embora. Na verdade, essa tem a lei de proteção de dados. A parte de saúde nem pode estar expondo, né? Você pode ser processado. Nesse caso, olha só, quando havia muita, inclusive, acho que foi a professora Cláudia que deu para mim, ou foi a
RH me deu para mim um modelo de pesquisa de clima. Aí eu levei para uma outra empresa para oferecer serviço. Qual que é a diferença, seu nome? Então, Júlia, qual que é a diferença? Essa pesquisa de clima agora, que está falando na NRU, no manual do governo, ela deve ser feita de forma confidencial. E eu estou tentando fazer na empresa com o trabalho, e a partir de maio vai ser obrigado a fazer. Até tem um gestor que ele ia vir hoje, não veio. Eu sou uma pessoa que eu não sei nem como que eu não fui demitido ainda. Porque eu brigo pelo trabalhador, não estou fazendo politicagem, não. E assim, o que eu estou sugerindo? Nós vamos fazer uma pesquisa para levar pessoas fracionadas, dias fracionados. Isso vai ficar na minha mão. Eu só vou soltar para o RH dias depois para ninguém ter noção de quem foi que colocou na caixinha. Respondendo a pergunta do nosso colega, ele falou sobre doença do trabalho. Pessoal, todas as vezes que vocês sentirem que tem alguma situação adversa à sua saúde, vocês têm dois direitos. Um é chegar no hospital e falar, olha, eu não quero que coloque o CID. O que é o CID? O Código Internacional de Doenças. Que hoje nós estamos indo com 11. Certo? Agora, o outro lado. Quando se trata de doença ocupacional, doença do trabalho, o que é doença ocupacional? Quando está relacionado com a sua atividade. Doença do trabalho, quando você está no ambiente, você pega a doença porque todo dia você passa ali. É diferente. E quando tem acidente no trabalho, o que você tem o direito de fazer? Olha, eu estou com tal patologia, se chegou no hospital, você fala, eu quero colocar o CID. Você vai entregar para o RH, lá vai estar escrito assim, vai ter o código e naturalmente ele vai fazer a descrição da sua doença. Você vai passar por um médico e vai pedir para passar pelo médico do trabalho. Se você ficar afastado, eu não me lembro bem, tem uma discussão na Fundacentro, se for acidente do trabalho, acima de 15 dias você tem estabilidade de 1 ano. Mas parece que tem uma portaria, uma normativa, eu não tenho certeza do número dela. Eu vi o Remídio falar na Fundacentro, que quando acontece doença do trabalho, o trabalhador teria estabilidade a partir de ter classificado como doença, que você adquiriu antes. O acidente momentâneo, a doença foi antes. Então tem que ter o CID. Aí se você perder o seu trabalho, você vai fazer o quê? Ação judicial. Tranquilo? Sobre a pesquisa de clima, eu vou falar mais para frente, porque eu quero só passar mais alguns pontos. Então, só para vocês entenderem, para a gente finalizar, então, quais são os riscos, são os fatores, né? Então, aqui tem uma lista do que são de fato, né? Fatores do trabalho que podem afetar a saúde mental. Tá? Essa lista aqui, trabalhos com condições difíceis de comunicação, conflitos interpessoais, falta de suporte, assédio moral e sexual. Tem uma lista, inclusive essa lista já está na NRU também, de quais são os riscos psicossociais, tá? Que são sempre avaliados. Não é só sobre proteger o corpo, né, das normas regulamentadoras, mas proteger a mente. E aí essa lista, como eu falei, ela está dentro da NRU e ela já está relacionada ao trabalho, né? E ela é bem específica. Vocês podem pesquisar, o Davi fica falando aonde pesquisa, pesquisem, tá? E aí, eu não vou fazer a pergunta interativa porque vocês estão participando, mas eu quero entrar em 2 pontos antes de encerrar. A gente tem 7 minutos. Né? Trabalho, ele nunca é neutro. O local de trabalho, ele não é neutro. Ele pode adoecer ou ele pode desenvolver. Então, quando que adoece? Quando você se sente culpado, quando você tem medo de falhar. Quantas vezes você foi cobrado por algo e aí você tem medo de mostrar se você não sabe? Né? Eu vejo pessoas balançando a cabeça assim, né? Confirmo. Né? Essa autocrítica, você está lá no trabalho, mas você se julga o tempo todo. Você tem, né, essa autocrítica muito forte. Hoje eu sou psicóloga clínica. O quanto que eu recebo de pessoas no consultório que tem essa demanda, né? De ser autocrítico com você mesmo. E aí, ansiedade. E quando desenvolve? Quando você tem autonomia, quando você tem senso de pertencimento e quando você tem significado. E isso tudo está relacionado ao quê? À cultura. Por isso que eu falo, cultura da empresa. E aí eu trouxe essa frase de Jurs, de uma professora minha aqui
aqui da universidade, que o trabalho nunca é neutro em relação à saúde do trabalhador. Ele sempre favorece, seja saúde, seja doença. E aí, então, só atuando. Alguém tinha falado de pesquisa, o Davi falou de pesquisa, então eu coloquei os 4 passos, né? Então, identificar, fazer o diagnóstico que entra dentro dessa pesquisa, intervir para reduzir os riscos, avaliar. Então, como que você avalia? O absenteísmo, pelas faltas, apressados, o turnover, os afastamentos, os acidentes, e aí você vai implementando, tá? E aí, aqui, o papel do psicólogo, né? No meu caso, eu preciso falar sobre isso. Então, a psicologia, com o que ela vai contribuir? Com a identificação desses fatores, junto com a equipe multi, né? Então, entrevista, às vezes, você falou de ter que fazer o questionário, né? E aí tem até o CopSoc, que é um Excel que tem, você pode jogar com forms, deixar como anônimo, que aí vai ter perguntas relacionadas a fatores psicossociais. Mas hoje também tem 2 pontos que a professora até falou. LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né, que veio ali de 2019, agosto de 2019 começou a ser implantada, e aí você precisa proteger os dados dos seus colaboradores, não só internamente, mas pesquisa de clima, em tudo. E compliance, que as empresas também precisam ter, né? Porque senão vai virar o que a pesquisa de clima? A caça às bruxas. Porque você vai responder e aí você sabe quem falou, né? E aí, hoje tem uma regra no RH. Então, se a sua equipe tem 3 pessoas e 2 não respondem, a pesquisa nem aparece para aquele líder. Porque senão ele vai saber quem respondeu. Então, hoje tem ferramentas que a gente usa enquanto RH, que a gente consegue fazer essa pesquisa de formato anônimo, e aí vem a pesquisa para o líder, né? Se você tiver mais de 3 respondentes, por exemplo. Um sistema? Nós temos um programa dos extraordinários que a gente trabalha com palestras e consultorias, onde a gente aplica nas empresas uma pesquisa de clima organizacional através do infográfico. O funcionário ele responde essa pesquisa e não coloca o seu nome, e a gente devolve para a empresa, para o técnico, para o RH, através de um gráfico, como é que está o balanço, sem apontar o nome de ninguém, só apresentando através daquela pizza lá como é que está o sistema de organização da empresa. Eles respondem uma pergunta, esse aplicativo ele formula, pega tipo, tem 50 funcionários da empresa, vai pegar a resposta de todos os 50 e vai transformar em uma só resposta. Isso é muito legal que ajuda muitas empresas. Sim. E hoje tem vários sistemas que fazem isso, né? Que ajudam. E aí, as boas práticas. Quais são as possibilidades? Então, diante de tudo isso que a gente falou aqui, né? Qual é a boas práticas? Psicoeducação. Vocês sabem o que é psicoeducação? É quando o próprio psicólogo está educando, ensinando sobre algo ali, né? Acolhimento e escuta emocional. Hoje existe pessoas psicólogas que vão para a empresa para fazer escuta. Não é psicoterapia, não é um processo de psicoterapia, é uma escuta psicológica para aquele colaborador esvaziar aquele momento. Comunicação assertiva, né? Aí é com liderança, treinamentos, cultura e segurança psicológica. E aí, segurança psicológica é através dos processos. A gente só consegue ter segurança psicológica dependendo de como é a atuação dos processos. E aí, tem uma coisa que, e aí eu falei, né, que saúde e segurança do trabalho não gera receita e salva custos. E eu reforço isso porque toda vez uma empresa vai perguntar o quanto que eu estou investindo para isso, pela escuta psicológica, pelo treinamento, e aí é o quanto que você está evitando gastar, né? Posso fazer uma observação? Pode. Acho que uma coisa muito importante é informar que a avaliação de risco psicossocial, ela não é realizada nas pessoas, ela é realizada no ambiente de trabalho. Não sei se isso ficou claro, não. Então, não é avaliar se você está estressado ou não, mas sim o que esse ambiente pode causar para as pessoas. A NR1, ela vai falar sobre isso. E tão importante quanto essa avaliação do ambiente, na minha visão, de uma pessoa que está atuando nas empresas, eu tenho clientes, eu tenho empresas de 400 funcionários que montou uma sala para eu fazer essa escuta psicológica. Então, eu tenho visto como está
Pode e principalmente dos donos, das gestões. Porque se essas pessoas que estão lá em cima não se importarem, o trabalho vai ser ainda mais difícil. Eu já estive numa mesa com donos de empresa que olhavam para mim e falavam assim: mas a gente só quer falar com você porque isso aí vai ser lei, viu? Porque senão a gente só tem funcionário lixo. Então vai ter empresa que vai ter esse olhar, mas vai ter as empresas que vão investir. Então, acho que o maior investimento é em dono de empresa e lideranças que sejam realmente capacitados para olhar para toda essa avaliação do risco psicossocial, para sim colaborar com segurança do trabalho, com RH e com as pessoas que depois vão implementar essas ações. Sim. E por isso que a gente está falando de... E até a nossa categoria também. Porque eu tive numa empresa em Jandira, fazendo treinamento, e eu perguntei para a psicóloga, que é do RH, como seria a aplicação disso na empresa. Sou psicólogo, ela psicóloga também disse, aqui a gente não vai fazer, porque isso não importa para a empresa. Eu falei, o quê? Você da nossa categoria falando isso? Absurdo. Isso tem, gente. Como eu falei, tem os caminhos. Falei lá no começo. O caminho de, vamos fazer, porque é norma, ou vamos enxergar a oportunidade, ou não vamos fazer nada, né? E aí, por isso que a cultura ela é fundamental, é cultura e liderança. São os dois últimos tópicos que eu ia falar. Então, as pessoas, elas não adoecem porque elas trabalham. Elas adoecem porque podem parar de trabalhar. Eu preciso dar conta disso, eu preciso fazer isso, eu preciso entregar. E aí você vai adoecendo. Entende? Então, a Enel não está pedindo mais formulário, mais norma, mais regra. Né? Ela está só olhando e ela pede muito essa escuta e a cultura. Tá? E aí vem o que a Camila trouxe aqui, né? O papel da liderança. E eu e o Davi, a gente estava falando disso. Por onde a gente começa? Por quem também adoece. Por quem faz adoecer. Por incrível que pareça. Porque a pressão, porque a falta de comunicação, porque a não escuta, vem da liderança. E por onde a gente começa? Pelo papel da liderança. Então, a N1, ela trouxe isso para um compliance, que a gente estava falando aqui, né? E traz para um comportamento daquele líder. E aí a comunicação assertiva, esses limites saudáveis, uma relação de cobrança, feedbacks contínuos, né? E essa percepção de clima. E a pesquisa de clima é fundamental também. Tá? Então, fechando aqui, mais do que uma norma, cuidar do trabalhador não é custo, né? não vai ver só o lucro. Ele não é só uma norma, é cuidado, cultura e responsabilidade. E é uma responsabilidade com estratégia. O trabalhador ele não precisa ser forte o tempo todo, ele precisa ter cuidado. Algumas pessoas querem fazer mais perguntas, vocês foram interagindo. A gente tem um quiz no final com prêmios. Então, quem já saiu não vai participar. Quem vai fazer as perguntas? Quem já saiu não pode voltar. Quem vai fazer perguntas? Pode perguntar também. Quem vai fazer mais perguntas? Quer perguntar? É que assim, igual, eu trabalho numa empresa que é do tipo assim, se eu tenho uma gestão que demanda muita coisa para todo mundo toda hora,